Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que parece super atual, mas que, na verdade, tem raízes bem antigas, de séculos atrás. A pergunta é: qual é, afinal de contas, o problema com os livros? Sabe aquela situação? Alguém recomenda um livro com a paixão, falando que aquilo transformou a vida da pessoa. Aí a gente vai ler com toda a expectativa e nada. A mensagem simplesmente não bate, não ressoa. Por que será que essa desconexão acontece? É essa pergunta que vai ser o nosso guia hoje. E para investigar isso, a gente vai recorrer a um texto de mais de 200 anos, o Tânia. Ele é uma obra fundamental da filosofia mística judaica. E o curioso é que o autor, Walter Rebbe, começa o livro falando exatamente sobre esse dilema, os limites de uma obra escrita. Logo de cara, o autor faz uma distinção que é super importante. Ele argumenta que existem duas formas bem diferentes de receber uma orientação, e a diferença entre elas é a chave para a gente entender por que um livro, às vezes, parece não falar com a gente. A diferença aqui é bem clara, né? A orientação falada, de um mestre para um aluno, por exemplo, é pessoal, é direta. O mestre consegue adaptar a mensagem, ele percebe se a pessoa está entendendo. Em compensação, a palavra escrita é geral, é estática, ela é impessoal. Feita para um público enorme e, justamente por isso, a chance de um mal-entendido é muito, muito maior. Ok. Com essa ideia em mente, o autor vai ainda mais fundo. Ele aponta duas barreiras principais que explicam por que a palavra escrita, sozinha, muitas vezes não consegue gerar aquela transformação de verdade na gente. Então o ponto central é este. Primeiro, tem uma barreira interna, que somos nós mesmos. A gente lê um livro usando o filtro do nosso próprio intelecto, que, segundo o autor, pode estar confuso e vagando na escuridão. E essa névoa mental pode impedir que a gente enxergue a luz escondida no texto. E, em segundo lugar, tem uma barreira externa. Um livro é meio que tamanho único, não é? Uma única abordagem não tem como inspirar todo mundo da mesma forma, simplesmente porque as pessoas são diferentes. E essa citação ilustra o ponto de forma brilhante. Ela vem dos sábios e é usada aqui para reforçar essa ideia da imensa diversidade do pensamento humano. Nós não somos iguais. Nossas mentes definitivamente não funcionam do mesmo jeito. É aqui que a coisa toda dá uma virada bem surpreendente. Porque, ok, se livros de inspiração escritos por pessoas são subjetivos, tudo bem. Mas e um texto que é considerado a base da verdade objetiva? A questão fica mais complexa e vai direto para o coração da espiritualidade. Essa é a pergunta que nos leva para uma das ideias mais incríveis dessa análise. Se até a Torá, que é vista como uma palavra divina, universal, também passa por essa subjetividade, o que isso revela sobre a própria natureza da verdade? A resposta começa com esse famoso paradoxo do Talmud. Imagina só, duas opiniões da lei que são totalmente opostas. Uma proíbe, a outra permite. E aí os sábios dizem que ambas são as palavras do Deus vivo. Mas como assim? Como duas coisas contraditórias podem ser verdadeiras ao mesmo tempo? O autor do Tânia encontra uma pista na própria gramática. A expressão em hebraico para Deus vivo, Elohim Shaim, está no plural. Isso dá a entender que a própria fonte da vida, a fonte da verdade, não é uma coisa só, monolítica. Ela é plural. A verdade divina tem múltiplas facetas. E aqui a ideia fica ainda mais profunda. De acordo com essa visão mística, as almas vêm de diferentes raízes espirituais. Almas que vêm da bondade, que fica à direita, tendem a ver a lei de forma mais leniente. Já as que vêm da severidade, à esquerda, tendem a ser mais rigorosas. Ou seja, a nossa própria natureza espiritual molda o jeito como a gente percebe uma lei que deveria ser objetiva. Então, o que tudo isso quer dizer para cada um de nós no nível pessoal? Se até a lei objetiva é vista através do nosso filtro espiritual, o que dizer da nossa vida interior? Das nossas emoções, das nossas experiências com o sagrado? É aqui que a gente chega. Se a nossa percepção da lei já é pessoal, então as questões que são puramente internas, como amor e temor a Deus, têm que ser radicalmente individuais. Não dá para ter uma receita de bolo para isso. Tem que nascer de dentro de cada um, de acordo com a natureza única daquela pessoa. A análise termina com essa metáfora linda da palavra hebraica sha'ar. Cada pessoa tem o seu próprio sha'ar, um portão único para se conectar com o divino, uma medida ou capacidade pessoal para essa conexão e uma estimativa, um sentimento totalmente individual sobre ela. Não existe uma chave que abre todos os portões. E assim a gente não termina com uma resposta pronta, mas com a grande questão que motivou a escrita do Tânia.
Se cada alma é um universo com seu próprio portão, como é que um único livro poderia ser a chave universal para todo mundo? É um desafio que nos convida a pensar não só sobre o jeito que a gente lê, mas sobre a própria natureza da nossa busca espiritual.